Boa noite, está no ar mais um TV Com Debate, sendo transmitido ao vivo para Santos, São Vicente e Praia Grande. E você também pode nos assistir ao vivo pela internet. É só acessar o nosso site www.tvconsantos.com. E você que gosta aí de redes sociais, Facebook, acesse a nossa página Debate com Manuel Gonzalez. Vai lá, curta a nossa página para você receber sempre as nossas notícias, para saber antecipadamente os nossos convidados e, claro, sempre que nós colocamos no ar aí no YouTube o vídeo aqui das entrevistas, vai também para a nossa página. Você pode usar a nossa página também para fazer seus comentários, suas críticas e até sugestões de pauta. E se você quer mandar algum vídeo, alguma foto, alguma denúncia para ser comentada aqui pelos nossos convidados e comentaristas, não só pode usar o Facebook, mas também usem o nosso e-mail, debate@nupec.com.br, debate@nupec.com.br. E olha, e essa noite teremos um programa especial, né? Teremos um programa abençoado, podemos colocar assim. Claro que vocês vão saber o porquê. Eu sou devoto, nasci no dia 13 de junho, só não vou falar o ano. Vocês sabem quem nasceu e quem é de 13 de junho? Se vocês não sabem, nós vamos passar agora aqui para os nossos convidados dessa quarta-feira. Gostaria de primeiro cumprimentar aqui, hoje já é meu amigo. Um já é meu amigo há muito tempo. O outro eu conheci agora, mas já é o meu amigo, o doutor Paulo Miyamoto. Paulo, primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença e ter aceitado o nosso convite e participar do TV Com Debate. Obrigado a você, mano. É uma grande satisfação poder estar aqui. Boa noite aos nossos telespectadores. E dividindo esse espaço, esse aqui é meu amigo de muitos anos. Já entrevistei quando eu tinha o programa Arqueo News, já entrevistei essa pessoa maravilhosa. Para quem não conhece, vai conhecer a partir de agora, Fernando Gregório. Fernando, boa noite. Mais uma vez, muito obrigado de aceitar o nosso convite e participar aqui do programa. Tá, obrigado pelo convite, é sempre um prazer, né? A gente poder estar presente aqui. Boa noite aos telespectadores também. É sempre com muita alegria que a gente participa desse programa. E a produção, não passa para geral ainda, hein? Não dá, né? Viu, Vitor? Ainda não põe na geral, nós vamos ficar aqui conversando. Eu falo quando pode jogar, aí pode vai demorar um pouquinho, mas a gente joga para geral. Paulo, primeiramente eu gostaria de conversar com você. Você está vindo aqui com a sua ONG, né, com um projeto pioneiro, mas eu acho que no Brasil, né, se eu não me engano, no Brasil um projeto pioneiro na questão da reconstituição, né, em 3D, principalmente a reconstrução para a questão de peritagem. Eu gostaria que você explicasse um pouco da sua ONG e explicasse um pouco de como é esse processo de reconstituição, para que serve, o que pode nos ajudar aí no dia a dia e, claro, no futuro, essa questão da reconstrução ou reconstrução em 3D. Pois bem, aqui, né, em Santos, no ano passado, né, eu que sou dentista e especialista em odontologia legal, né, como se fosse a medicina legal, mas é da odontologia. Então, no ano passado, eu e mais outros profissionais, como advogados, profissionais de computação, a gente fundou aqui uma ONG sem fins lucrativos e hoje em dia ela já tem o status de OCIP, ela chama-se EBRAFOL, né, que é a sigla para Equipe Brasileira de Antropologia Forense e Odontologia Legal, né? O nosso objetivo é promover os direitos humanos aplicando de modo científico a odontologia legal, a antropologia forense, né, que lida com o estudo dos ossos. E nós temos aí 3 frentes de atuação básicas, né? Primeiro, a gente pode prestar serviços periciais para quem solicitar. Então, nós estamos à disposição dos magistrados, dos delegados, também dos promotores e até mesmo os advogados que quiserem que nós sejamos seus assistentes técnicos judiciários, nós estamos à total disposição. Nós também trabalhamos muito com tecnologia 3D aplicada às perícias. Então, nós treinamos pessoas, né, peritos que estejam interessados em aprender as nossas técnicas
que são todas executadas com software livre, nós também gostamos de compartilhar esse conhecimento. E, por fim, né, a promoção de cultura também é uma das nossas linhas de atuação. Então, são feitos projetos que são culturais, mas que também utilizam as mesmas ferramentas que nós aplicamos eventualmente em casos de perícia. Então, foi assim que a gente chegou até o assunto aí da data de 13 de junho. Né? Uhum. E nós temos, dá para soltar, já colocar os vídeos que nós temos, até para o Paulo já explicar como é toda essa questão dessa peritagem, da reconstituição. Você pode soltar já o primeiro vídeo? Paulo, você pode explicar para nós o que é esse vídeo, o que consiste essa técnica? Pois bem, esse vídeo que está passando aí, ele é uma simulação de uma cena de crime. E aí a Ebrafol ela trabalha com uma técnica que chama fotogrametria. Então são feitas diversas fotos de um local ou de um objeto. Então essas fotos depois elas são cruzadas no computador e dão origem a um objeto tridimensional. No caso aí é uma cena de crime que nós simulamos. Então você pode ver que é possível sobrepor as fotos em cima do objeto 3D e é possível realizar medições, é possível verificar detalhes. Em suma, é possível você perpetuar o estado, né, que aquelas coisas se encontravam. Então, isso pode ser de bastante utilidade aí para a perícia e para a investigação de casos, né, às vezes até mesmo casos que são reabertos, né, você pode ter ali uma riqueza de detalhes preservada. Passa o segundo vídeo para nós, Vitor e Liza que estão aí comandando hoje a mesa. Outro vídeo aí, você estava até explicando a questão do tiro aí, né? Exatamente, são outros exemplos de fotogrametria. Então o que a gente observa aí é uma superfície de um crânio que levou um tiro, né? Então a gente consegue guardar detalhes, dá para saber aonde é a entrada e a saída, né? Aí é uma escavação arqueológica, mas também pode ser feito em casos criminais. A gente consegue, né? É tão importante quanto os ossos, é ter o contexto que esses ossos foram encontrados. Se estava amarrado, se estava num local ermo. Então isso dá muitas informações. Agora, se você faz fotos com o drone, também é possível, né? Fotos aéreas, é possível também fazer um escaneamento de um local amplo. Isso aí, por exemplo, imagina um local de um acidente de trânsito. Que facilidade que é para poder mapear ali e ter ali, né, sem a necessidade de fazer um croquis à mão, né, e libera o trânsito mais rápido. E aí, esse casinho aí, vocês devem conhecer, o pessoal aqui da Baixada, é a Praça da Independência. Olha só. Eu parecia um doido ali andando ao redor da Praça da Independência e eu fiz fotos com o meu telefone celular. Com o celular? Com o celular a gente manda também processar as fotos do celular e a gente pode ter aí objetos que são grandes, não é? Veja que a gente tem uma infinidade de aplicações para tecnologia 3D. Basta a gente saber aonde que você precisa. E vocês com a ONG de vocês recebem pedidos para reconstrução tridimensional de face, de crânio, né? E aí vocês receberam... Como é que foi a história para a gente chegar no 13 de junho? Vocês receberam, vocês foram contactados? Por quem? Vocês receberam algumas informações para a reconstituição de um crânio? Isso, né? Eu acho que eu preciso só fazer um parênteses aqui para o telespectador, explicar o que é reconstituição, né, do que você está falando. Eu estou falando até agora, é verdade. Não, é que a gente conversa bastante sobre esse assunto, mas assim, uma das linhas de atuações da Ebrafol, um dos serviços que a gente presta, é a reconstrução facial 3D. Essa técnica, ela é uma técnica que serve para auxiliar a identificação das pessoas. E aí, o telespectador deve estar perguntando, mas aquela identificação dos cadáveres, é essa mesmo? Esse processo ele é muito importante para a sociedade por causa de diversas coisas. Primeiro de tudo, né, imagine um cenário onde você tem um cadáver que foi encontrado muito tempo depois, ele está decomposto ou ele está, né, já esqueletizado ou carbonizado. É preciso que essas pessoas sejam identificadas. Primeiro, para que as famílias possam dar um sepultamento digno, de acordo com suas culturas e crenças. A polícia precisa investigar se isso foi um crime ou não, né? As pessoas
precisam de receber herança, seguros de vida, tudo isso depende da identificação humana, né? Então essas pessoas precisam desse certificado de óbito para poder seguir com a sua vida. Perfeito. Então é importantíssimo a identificação humana. Então a odontologia legal, ela participa desse processo, por exemplo, através do exame de arcada dentária, né? Existem também as impressões digitais, que podem ser usadas para identificar as pessoas, o DNA também, mas todas essas técnicas, elas dependem de um elemento de comparação. Então, uma impressão digital só pode ser comparada com a de um documento. Sim. O DNA só pode ser comparado com uma amostra, que pode até ser de um parente, né? A mesma coisa a arcada dentária, o dentista que atendeu aquela pessoa em vida precisa de enviar os dados. Mas aí, e quando não tem nada para comparar, né? Então as investigações, elas chegam num beco sem saída. Então o que pode ser feito nesses casos, né, é um exame dos ossos. Então a partir desse exame você consegue traçar um perfil daquela pessoa, né? Por exames de antropologia você pode estimar, né, se era homem ou mulher, se era jovem, se era velho, se era branco, negro, asiático, a estatura também. Se tinha alguma doença. Se tinha alguma doença, até mesmo se era destro ou canhoto, tem alguns exames que ajudam, né, a estimar. Então, com isso, você cria um perfil. Mas, às vezes, isso ainda não é suficiente. Então, uma das técnicas que é possível para auxiliar esse processo é a reconstrução facial. É aquela técnica que, às vezes, você já deve ter visto, telespectador, no CSI. Né, que você tem um crânio e você vai ali aplicando argila, tal, alguns materiais de moldagem, de escultura, e você tenta, com base nessas informações do exame antropológico, você tenta então dar uma cara para aquele sujeito, né, respeitando toda a anatomia. Então é um processo científico, é um processo bastante objetivo. Então quando você dá um rosto aproximado, né, não fica 100% igual, mas o importante é que fique aproximado. Aí você divulga, né, o delegado pode divulgar isso, o tribunal, algum juiz pode divulgar. Até o desaparecido, tipo assim, você me conhece, aí aquela fala, ó, fui encontrado no dia tal, no local tal, tenho tanto de altura. Então, às vezes esse tipo de técnica pode ajudar alguém da população a reconhecer, fala, poxa vida, parece com aquele meu primo que desapareceu, tal. Aí essa pessoa entra em contato. Perfeito. Aí sim ela leva um exame de arcada dentária, dá uma amostra da sua saliva para comparar o DNA. Então, a reconstrução facial forense, né, quando tem esse interesse jurídico, ela é um jeito que a gente tem para tentar ajudar nesses casos de pessoas desaparecidas, de crimes sem solução. Muitas dessas pessoas que são enterradas como indigente, né, na verdade elas têm família. Elas têm alguém que gostaria de enterrá-las com dignidade. Então, a Ebrafol oferece esse serviço usando a tecnologia 3D. Então, nós podemos fazer essas mesmas técnicas com argila, a gente executa também usando somente programas abertos. Sim. É importante o programa aberto, porque se alguém se interessar e quiser aprender, não vai depender de uma tecnologia que é paga. Então, né, do mesmo jeito, olha só que interessante, se os peritos querem aprender essa técnica, tudo que eles precisam é sentar, estudar, né? Porque o que é necessário? Pô, você viu que até com um celular eu consigo... Sim, conseguiu fazer... Isso, com o celular, o programa você baixa na internet e depois disso é estudo, é treinamento, como qualquer coisa na nossa vida, né? Então, esse caráter de acessibilidade do programa livre, ele é o link que a gente oferece, né, através da ONG para os peritos, e a perícia ela é importantíssima para a nossa sociedade. Sim. Se eu te perguntar quem é que prende alguém, é o delegado, o juiz, a PM ou, né, a guarda municipal? O perito. Na verdade é a prova. Da prova, né? Sim. Então, ter qualidade na constituição de provas é essencial para que a nossa justiça possa ser feita. Então esse é um aspecto da ONG. E aí que a gente chega, né? Esse meu parênteses foi um pouco longo, mas... Não, mas e tem até um vídeo do crânio
Pode soltar o vídeo até disso tudo que o Paulo falou? Olha aí, esse é um exemplo. Um exemplo. É um crânio, a gente pega, faz várias fotos ao redor dele. Essas fotos, como a gente viu, podem ser feitas até mesmo com telefone celular. E aí depois tem um programa que cruza essas fotos, ele acha pontos de coincidência e aí transforma num objeto tridimensional. Então, a base para a gente reconstruir está aí. Perfeito. Esse crânio a gente trabalha ele dentro do programa como se estivesse com ele nas mãos, né? Trabalhando com argila. E esse crânio ele pode ser compartilhado pela internet. É isso que eu ia falar, porque às vezes você não precisa estar com o crânio. Exatamente, né? Então, você trabalha à distância. Em qualquer local que a pessoa tire essas fotos, encaminha para vocês e aí vocês podem trabalhar essa questão. Esse crânio, por exemplo, ele foi fotografado no interior de São Paulo, né, a uns 500 quilômetros de distância daqui. Então a Ebrafol já tem aí um esquema de cooperação com institutos de perícia e de pesquisa, né? E eu devo ressaltar que esse tipo de iniciativa ele é inédito no Brasil. Né? Eu não conheço nenhuma ONG que seja focada na questão pericial, né? Até porque essa iniciativa ela teve que partir da sociedade civil. Né? Os peritos que eles têm outras atribuições, eles estão trabalhando em casos. Os professores universitários, que também às vezes prestam serviço, eles têm toda uma rotina de ensino e pesquisa. Então, essa terceira via é a sociedade civil que tem que tomar a iniciativa. Então, essa é a nossa intenção. E aí, como eu disse, da questão da promoção de cultura, toda essa técnica que a gente aplica, ela pode ser feita também com crânios históricos, por que não, né? Então, a gente já tem... arqueológico, histórico, exatamente. Assim, resgatou e tenta reconstruir a face daquela pessoa que estava sepultada. Pois é, já viu o caso de que a face do faraó? Sim. Né? Sei lá. Tem vários casos ilustres aí de que as pessoas reconstroem a face de indivíduos históricos, né? Então, a gente também, como uma questão de promoção de cultura, a Ebrafol também realiza esse tipo de trabalho, né? Porque é a mesma ferramenta que fazemos as perícias. As perícias. E aí teve um dia que vocês receberam um pedido, foi isso? Foi. Chegou um certo dia, como é que foi que aí que nós vamos chegar na nossa história. Estou fazendo um suspense aqui, o Fernando tá doidinho ali para falar, mas estamos chegando, Fernando. Teve um dia que vocês receberam então um pedido, foi isso, né? Foi. Como é que aconteceu? Então, durante parte do meu doutorado, eu estava morando na Europa, né? Fiz parte do doutorado fora e lá, pela internet, eu conheci um cara que ele é super 10. Ele chama-se Cícero Moraes, ele é designer 3D e aí, por coincidência, nós estávamos pesquisando a mesma técnica, né? Reconstrução facial. E aí a gente começou a trabalhar junto, começamos a trabalhar com alguns crânios de hominídeos, né? E a gente foi aperfeiçoando essa técnica de fazer tudo sem precisar de gastar nada, né? Porque eu penso, no Brasil, né? Com certeza, a gente precisa, né? Não adianta nada, né, Fernando, ter acesso a toda aquela tecnologia e tal, mas aqui a gente... uma fortuna, sim. Então, o principal, porque a gente começou, foi falar, olha, então achamos um jeito que dá para fazer a técnica com o software aberto. Feito isso, um tempo depois, né, nós temos alguns parceiros. Então, na Itália, existe um grupo de arqueólogos, né, que eles chamam-se Arcteam, eles são do norte da Itália. E aí, em um dos projetos deles, eles nos contataram, falaram, Cícero, Paulo, né, nós estamos enviando para vocês fotos de um crânio. E eles foram, assim, bem evasivos. Eles falaram, é um crânio de um homem de uns 35 anos e ele é branco. Que são as mesmas informações que a gente consegue, né, estimar eventualmente no exame dos ossos. Os ossos, perfeito. Então eles falaram, reconstruam. E não falaram de quem era. A gente também não perguntou, porque muitos crânios, a maioria dos crânios que a gente conhece são de pessoas desconhecidas. Sim. Então nós fomos reconstruindo, usando as técnicas, todas as técnicas que a gente usa, elas estão na literatura, né? A gente não inventa nada, assim, tudo que a gente faz tem um respaldo científico. Perfeito. Né? Então nós chegamos num ponto do trabalho onde você tem uma face genérica. Imagine uma face sem cor, sem cabelos, né? Só o formato mesmo. Só o formato do rosto. Aí a gente mandou de volta para a Itália. Sim. E aí
Foi lá na Itália que nesse momento eles falaram, olha, querem saber de quem é essa face? A gente estava super curioso, né? Porque o crânio ele era diferente, ornamentado. A gente falou, claro, meu. Então, aí tem coisa aí, né? A gente já estava assim, meu, esse crânio ele é diferente. Então eles nos disseram, olha só, aqui nós estamos em Pádua, né, norte da Itália, e esse crânio está sepultado dentro da Basílica de Pádua e esse crânio é o crânio do homem que foi canonizado e hoje em dia é conhecido como Santo Antônio. Gente, pô, né, nós somos uma instituição, assim, nós não somos super religiosos, então demorou um pouco, né, Fernando, para cair a ficha, assim, né? Que Santo Antônio? É aquele lá, o casamenteiro? Ele mesmo? Ele mesmo, tal. Eles, esse mesmo, tal. E a gente ficou super, assim, né, muito surpreso. E aí, depois disso, aí os arqueólogos nos contaram, olha, nós estamos trabalhando numa parceria com o Museu de Antropologia da Universidade de Pádua e o Centro de Estudos Antonianos, que é uma entidade católica que lida com esses assuntos do Santo Antônio. Então, na verdade, né, foi um trabalho que uniu ciência e religião. Aí eles nos deram informações que permitiram caracterizar esta face, né? Então, o Santo Antônio ele era da ordem dos franciscanos, então tem o corte de cabelo bem característico, né? Que é raspado aqui em cima. A gente pôde reproduzir as vestes do hábito e até mesmo, né, outros detalhes. Os franciscanos, né, eles, ainda mais no século XIII, eles faziam um voto de pobreza. Então, até por sugestão da própria igreja, foi deixada uma barba por fazer, né? Porque muito provavelmente, se nós víssemos um franciscano do século XIII hoje em dia, né, ele não teria um ar angelical. Inclusive a sua aparência, né, não poderia ser uma aparência que à primeira vista não seja a mais agradável. Né? Então a gente acabou fazendo essa reconstrução e aí sim foi concluído o processo. E tem o vídeo, né, dessa reconstrução do Santo Antônio. Vocês podem colocar, por favor, produção, esse vídeo. Olha aí. Olha só, então pode ver que o crânio ele não é mofo, ele é pintado mesmo, todo ornamentado. Caramba. E aí ele vai sendo então passando por todas as fases, né? Então coloca-se os olhos, os músculos principais, a camada de pele. Então assim, ó, tá vendo sem cabelo, ó? Foi assim que a gente mandou. Tá. Aí depois que revelaram pra gente que era o Santo Antônio, aí sim foi possível colocar então a barba, o corte de cabelo e também as vestes, né? Então, do ponto de vista científico, técnico, essa aparência é que nós acreditamos que Santo Antônio possa ter tido durante a sua vida, né? Próximo de sua morte, né? Então, é o mesmo processo que nós utilizaríamos numa perícia. Numa perícia, tá. Né? Mas nesse caso ele foi aplicado a um contexto histórico e arqueológico. Né? Fernando Gregório, completamente diferente do que nós conhecemos o Santo Antônio. O Santo Antônio. Idealizado. Né? Como é que fica a questão da iconografia nesse caso, Fernando? Desde as primeiras representações de Santo Antônio, já acontecidas ainda no século XIII, porque acho que todos sabem, o processo mais rápido de canonização é o dele. E nunca vai existir outro. Foram 9 meses e 17 dias. Nem o próprio São Francisco. De São Francisco o processo durou 2 anos. Santo Antônio foram 9 meses e 17 dias. Bem rápido. Bem rápido. Assim que ele faleceu, já se iniciou o processo, até por aclamação popular. Isso, eu queria perguntar, o que se deu esse fato de ser tão rápido? E também a amizade do Papa, né, o Gregório IX, que conheceu São Francisco, conheceu Santo Antônio pessoalmente. Então isso acelerou o processo. E a aclamação popular, né? Toda a Itália, né, pedindo a canonização imediata desse homem, que foi uma das maiores inteligências do século XIII, o maior pregador popular, é o santo mais popular do Ocidente, né? Até no Oriente, ele é um dos santos também bastante populares, venerado até pelos não católicos. Olha, eu desconhecia essa fama de Santo Antônio. Isso, então ele foi adorado, então realmente pregou por muitos lugares. Sim, muitos lugares. Ele andou. Engraçado que a gente veja como a ciência ajuda a gente a entender até
a vida dos santos, né? Os últimos exames que fizeram, baseado nas relíquias de Santo Antônio, constataram 3 patologias. Certo. Primeiro, o calcanhar dele estava deformado. Isso é próprio de quem caminhou muito, né? As rótulas, o joelho apareceram com calosidades, também próprio de quem vivia muito tempo ajoelhado, né? E a órbita ocular esponjosa significava o quê? Que ele estava subnutrido. Então, uma pessoa que fazia muito jejum. Então, um homem que caminhava muito, caminhou praticamente toda a Itália, o sul da França, para as suas missões, né, de evangelização. Era um homem de oração constante, vivia em oração e jejum. Então, isso que se lê nas biografias de Santo Antônio é comprovado pela ciência. Não é interessante? Olha só. Né? Então, nós temos, a partir daí, um Santo Antônio idealizado. A gente vê aquele rostinho mais fino, um queixo fino. O nariz fininho. Né? Mas ele não tinha essas feições assim tão delicadas. Nem seria próprio de alguém que trabalhou, né, e se esforçou dentro das condições do século XIII, dentro da precariedade. Os frades eram proibidos de se locomover sobre animais, eles não podiam ter cavalo, né? Então toda a peregrinação era feita a pé. Né? E aí isso, os desgastes nos ossos realmente né, Paulo vai demonstrar essa vida, né, o cotidiano da pessoa. Exatamente, essa é uma das técnicas aí que a antropologia usa, né? Você pode até mesmo saber sobre o estilo de vida daquela pessoa de acordo com até as doenças que ela apresenta nos ossos, né? Então isso são informações aí que são muito ricas, né? A gente consegue trazer muitas coisas aí até hoje em dia, né? Tem muita coisa que o Fernando falou da vida dele, a gente não sabia, ele é um grande estudioso aqui, a gente está sempre aprendendo. É maravilhoso. E Fernando, e como é que você entrou nessa história aí da reconstrução do facial do Santo Antônio? Eu cheguei na cura por volta das 14 horas, 14h15, toco o telefone e alguém pergunta assim, é o Fernando? Eu falei, sou eu. Olha, boa tarde, aqui é o Cícero Moraes, eu fui responsável pela reconstituição da face de Santo Antônio. Aí, primeiramente, falei, isso é brincadeira, né? Porque eu acompanhei o processo desde o início, né? Mesmo pela minha ligação com a Ordem Franciscana. Então, para a Ordem, para nós, a Ordem Franciscana, foi um evento assim marcante o ano passado pela reconstrução facial de Santo Antônio, né? E eu chamava até meus vizinhos, assim, os amigos, olha, vamos assistir, olha, o YouTube está aqui, o pessoal vinha, assistia, né? E de repente eu falava, isso está me cheirando brincadeira, porque imagine, né? Um Brasil tão grande, alguém te ligar para você. Exatamente responsável, né, pela reconstrução facial de Santo Antônio. Mas aí fui fazendo algumas perguntas e tal, e vi que não, realmente era. Aí caiu a ficha, né? Aí ele falou, olha, eu vou fazer um contato com o Dr. Paulo Miyamoto, que é aí de Santos, né? Poxa, mas de Santos tão pertinho? Aí depois descobri que o Paulo morava praticamente atrás da igreja do Imbaré, da Basílica, né? Então foi uma feliz coincidência, né? Ou providência, né? A gente se envolver nesse projeto muito gratificante, da gente trazer, né, realmente, através dessa pesquisa científica, a verdadeira face de Santo Antônio. Isso resgata também, tira um pouco Santo Antônio daquele patamar, né, inatingível, de alguém que já nasceu santo, pronto. Não, ele fez uma caminhada de vida, né, dentro das condições dele, do tempo dele, ele soube dar respostas do Evangelho, da mensagem de Jesus Cristo. Então, para nós católicos, não importa tanto a fisionomia real de Santo Antônio. Perfeito. Importa, sim, o legado que ele deixou. Até hoje, 800 anos depois da morte dele, é um dos santos mais venerados do Ocidente cristão, né? E se nós temos a técnica, temos a ciência, por que não utilizá-la, né? Então, vamos nos aproximar do Santo Antônio histórico, real, verdadeiro, né? E o pessoal aqui da produção está reclamando que quer que chame uma geral. Então vamos chamar a geral, produção, que eu estava aqui esperando, porque aqui, ó, do nosso lado tem aí a reconstrução da face de Santo Antônio, que
né, tá exposto aqui. Foi feito, como é que foi feito aqui, Paulo? Foi uma impressora 3D colorida que fez essa reconstrução? Isso, aqui, o que a gente observa aqui é uma impressão 3D, né, que foi feita aqui no Brasil, lá em Campinas, tem um instituto federal, chama CTI, Centro de Tecnologia de Informação, Renato Archer, são grandes parceiros nossos. Então, o CTI, ele tem um parque tecnológico absurdamente assim, maravilhoso, e eles têm uma impressora em 3D que sai a cores. Então, o que a gente observa aqui é uma impressão 3D em tamanho real, a cores, né? Já saiu assim colorido. Já saiu assim? Saiu colorido assim, né? Então, a máquina, ela vem dentro de um leito cheio de gesso branco, a máquina vem e injeta resina com tinta. Então, ela fez isso 1.500 vezes até que esse objeto aqui pudesse ser formado, né? E aí foram feitos, no tamanho real, foram feitos 3. Um deles está lá em Pádua, na Itália. Outro está na cidade de Sinop, que é onde reside o Cícero, né, o vice-coordenador da Ebrafol. E aí, agora nós estamos aqui organizando uma doação, né, para a Diocese de Santos, e aonde a guarda deste busto ficará com os capuchinhos lá na igreja do Imbaré. Né? Então... E como é que vai ser isso, Fernando, agora? Agora que tem imagem, vai ficar lá na igreja do Imbaré, vai ter uma festividade para isso, né? Uma programação específica. Nós teremos 2 palestras, uma científica, né, a cargo do Dr. Paulo, que será realizada na Universidade de Santa Cecília, no dia 14 de maio. Né? Depois nós teremos mais próximo, já no dia 27, né, na Basílica de Santo Antônio do Imbaré, uma palestra aberta a todos os paroquianos, devotos de Santo Antônio. E no dia 30, dando início então às festividades em honra de Santo Antônio, nós teremos a entrega oficial às 20 horas. Né? Teremos uma missa festiva e logo após então a entrega oficial do busto, né, que ficará exposto na Basílica para visitação. E aí uma pergunta que eu faço, por que Santos? Fernando, por que Santos? Tem 3 imagens. Sim, eu também pergunto para Santo Antônio, por que Santos? Não, desculpa perguntar isso, mas... Né, então as escolhas, então uma em Pádua, uma com Cícero e outra aqui em Santos. Aqui em Santos. Que coisa... Por isso que eu falo que é abençoado, uma coisa maravilhosa. O dedinho de Santo Antônio. O dedinho de Santo Antônio vai ficar na cidade de Santos. E isso para nós é uma coisa maravilhosa, né? Sem precedente, né, Fernanda? Sem precedente. Principalmente porque a nossa região, a região da nossa diocese, praticamente a devoção a Santo Antônio vem para o Brasil exatamente pela nossa região. Nós temos a primeira imagem... Eu quero perguntar, então veio por Santos. Veio por aqui, depois foi por Nordeste, né? Mas nós temos a primeira imagem de Santo Antônio feita aqui no Brasil que está exposta na Matriz de São Vicente. É a primeira imagem registrada de Santo Antônio feita no Brasil. Essa eu não sabia. Então está lá na Matriz de São Vicente, essa primeira imagem. 1560. Agora, já temos a participação aqui do telespectador. A minha mãe, Maricida Pão da Praia, mãe, um grande beijo para a senhora. Ela está falando que esteve na igreja de Santo Antônio em Portugal. E ela falou que agora está com uma dúvida. Ele nasceu em Portugal, nasceu na Itália, né, está falando de Pádua, ela está falando que é super devota de Santo Antônio e quer saber essa história, Fernanda. Então, Santo Antônio nasceu em Lisboa. Em Lisboa. Então, aquela igreja que eu também já visitei, de Santo Antônio... É a segunda igreja. A primeira foi destruída pelo grande terremoto no século XVIII. Então, hoje o que nós temos não é nem sombra do que um dia foi a primeira igreja em honra de Santo Antônio. Né? A única coisa desse terremoto que sobrou foi a imagem de Santo Antônio, né? E no subsolo o local do nascimento dele. Porque você pode descer na igreja e ainda tem um local onde ele nasceu. Né? Por eles serem nobres, a família de Santo Antônio era nobre, tanto parte de pai como de mãe. Sim. Eles moravam junto à Sé Catedral. Né? Na parte mais elevada de Lisboa. Lisboa, naquela época, não era a capital de Portugal, era Coimbra. Né? E aí Pádua entra... Então, como depois ele entrou para os franciscanos, então ele saiu de Portugal, foi para o Marrocos, em missão. Em Marrocos, ele pega um vírus, não se sabe qual, mas
esse vírus o deixou aí 3 meses e foi debilitando a saúde dele para o resto da vida. Essa missão frustrada no Marrocos faz com que ele volte a Portugal. Mas a embarcação, segundo os historiadores, né, os biógrafos, essa embarcação foi levada para a costa da Sicília, para a Itália. E lá então ele teve em contato com os outros membros da ordem, participou do primeiro grande capítulo, chamado Capítulo das Esteiras, né? E ficou ainda o primeiro ano assim totalmente desconhecido, isolado no eremitério, até que depois descobriram, né, o homem de ciência, de teologia que ele era. Então ele foi também o primeiro mestre de teologia da Ordem dos Frades Menores. Olha só. Né? Lecionou em Bolonha, em Montpellier, na França. Né? Então foi o primeiro, e até tem uma cartinha de São Francisco para ele. Né? A Frei Antônio, meu bispo, né? Eu concordo, traduzindo as palavras de hoje, que você lecione a Sagrada Teologia, contanto que não se extinga o espírito da oração e penitência. Passar bem. Ponto final. Ponto final. É a única comunicação existente entre São Francisco e Santo Antônio. E ele desenvolveu todo o apostolado dele na Itália, e em 1230, em 1227, ele é nomeado provincial do norte da Itália, cargo que exerce até 1230. Em 1230, ele fixa a residência em Pádua, onde ele escreve os seus 77 sermões. Né? Aí, então, ele já bastante debilitado, vem a falecer no dia 13 de junho de 1231, em Arcella, que era uma localidade próxima a Pádua. Né? Mas então foi sepultado em Pádua. Tá. Então nasceu realmente em Lisboa, Portugal. Depois de todo esse trajeto que ele teve maravilhoso, que você acabou de falar, ele residiu em Pádua e acabou. Pádua era uma cidade que ele gostava muito. Tá. Então não foi à toa que... por causa da população que era muito obediente aos ensinamentos de Santo Antônio. Né? E o que esgotou Santo Antônio no finalzinho foi que ele pregou uma quaresma, quer dizer, 40 dias, né, direto. Então isso debilitou muito. Que ele já estava com problema de saúde, né, com esse vírus e a hidropisia também. Ele tinha essas febres constantes, né, porque naquela época não tinha recurso. Então essa febre ia e voltava, né? Isso debilitava ele cada vez mais. E por que é santo casamenteiro, Fernando? Por causa do grande interesse que Santo Antônio tinha pela defesa da família. Então, vários episódios na vida de Santo Antônio mostram como ele defendia a instituição familiar. Né? Por isso, é lógico que depois foram se acrescendo lendas, né? Chamam-se florzinhas, né? Que vão enfeitando a vida do santo, né? Mas basicamente é isso. Né? O grande defensor da família que Santo Antônio foi, e dos pobres também. E por que a imagem dele vem com o menino Jesus junto? Então, aí nós temos algumas interpretações. Uma, né, que foi um relato feito pelo Conde Tiso, que era amigo de Santo Antônio, no processo de canonização. Conde Tiso relata uma visão, e a hora que ele viu uma grande luz por baixo da porta da cela de Santo Antônio, ele espiou e viu Santo Antônio com uma criança de luz nos braços, né? Mas Santo Antônio chega para ele e falou: olha, você não conta isso para ninguém, né? Mas isso foi um dos pontos, né, do processo de canonização de Santo Antônio. E o significado mais profundo é que Santo Antônio tem o menino Jesus sobre o livro dos Evangelhos. Né? Quer dizer, ele proclama a palavra de Jesus viva, sempre nova, como uma criança, mostrando também a humildade, né, na encarnação de Jesus Cristo. Porque a encarnação, a paixão e a Eucaristia são 3 pontos básicos do franciscanismo, da espiritualidade de São Francisco. Né? Então o menino Jesus é a palavra viva que Santo Antônio levou, mostrou às pessoas. Né? Por isso que ele está sempre sobre o livro dos Evangelhos. E a gente está vendo aqui, Paulo, tem um crânio, né? Vou até mostrar aqui, assim, tem um crânio aqui em resina. Gostaria que você explicasse, esse é o crânio, vou passar agora para suas mãos, esse é o crânio do Santo Antônio ou não?
Esse aqui que está nas minhas mãos, isso é uma impressão 3D também, né? Ela é sem cores, essa aqui, e ela é feita com um material que chama-se ABS, é o mesmo material do para-choque dos carros. Parece uma resina, né? Na verdade, a impressora 3D, ela tem um filamento que é aquecido, e aí ele derrete, aí a máquina desenha camada por camada, né? E aí, essa aqui é uma impressão feita a partir do crânio, né, que foi digitalizado com as fotos lá deitado. Então, esta é uma réplica do crânio de Santo Antônio, né, que foi feita a reconstrução facial, foi feita em cima deste crânio. Né? A gente observa aqui que está cortado aqui, né? Está cortado, mas não apenas... é porque era cortado. Não, é porque as impressoras 3D, elas têm um limite de tamanho dos objetos que são impressos. Como a gente quis fazer isso aqui em tamanho real, né? Aí o nosso amigo, o Cláudio Marques, ele fez pra gente essa aqui, a gente acabou cortando aqui porque não ia dar espaço, mas na verdade o crânio que está sepultado lá, ele é inteiro. Mas a gente gosta de expor para demonstrar como que, né, um registro 3D ele pode ser replicado quantas vezes for necessário, né, e ele pode ser materializado, mas ele não deixa de estar guardado também como um objeto virtual. E antigamente eles usavam, por exemplo, o crânio e faziam o que você falou, da argila sobre o crânio, né? Eles faziam um trabalho todo manual e ainda existe, mas hoje com a tecnologia aí que nós temos mudou bastante. Mas antes você reconstitui em cima do próprio crânio, né? Isso. Ainda, do modelo ainda, né? Ainda hoje é muito utilizada a técnica com argila, com massa de modelar, né? O ideal é que no caso de uma técnica manual seja feito em cima de uma réplica do crânio. Sim. Então, né, é possível duplicar um crânio, mas assim, às vezes é arriscado, né? Tem crânios que estão muito fragilizados. Muito tempo, né? Muitos anos. Ele se desfaz na sua mão mesmo, né? Então, a gente tenta justamente executar a técnica em 3D também por conta de que essa técnica, praticamente não é invasiva, né? Fazer em cima do crânio já é muito arriscado. Fazer em cima da réplica é menos arriscado, mas o processo de replicar o crânio pode ser, né, aí danoso ao crânio. Mas agora, esse processo de fazer somente fotografias só imagem, já é mais tranquilo. Então, inclusive, é por isso também que, em grande parte, né, esses crânios históricos, a gente está tendo cada vez mais acesso a eles, porque nós, né, praticamente eliminamos o risco de danificar um material você antigo. Vai pegar um faraó, até mesmo Santo Antônio ou outros santos, né, você ficar mexendo, ficar retirando, transportando o crânio, isso realmente pode vir arriscado a estragar, né? Pois é, até mesmo quando a gente observa hoje mesmo crânios, ossadas que são achadas em locais de encontro de ossada, que são processados pela perícia, pela polícia, até mesmo nesse processo de você transportar um crânio, né, do local até o IML, até ali a gente já observa que tem dano. Os dentes, eles caem assim, né? Então, são muitas informações que são perdidas. Então, você imagina, então, pegar tudo isso e colocar dentro de um material de moldagem, né? Então, a digitalização é uma alternativa para, pelo menos, minimizar esse risco. Não, e também hoje você vê que é 100% confiável, né? Porque mesmo a massa de modelar, às vezes nem sempre também tinha um processo 100%, né? Mas não digo 100%, mas a técnica hoje 3D com a questão, né, toda computadorizada, você tem uma precisão maior do que com o manual. Ou estou errado? A técnica nossa, né, a técnica de reconstrução como um todo, ela tem sempre algumas fontes de incerteza, né? Então tem coisas que não dá para saber somente com o exame do crânio. Então a gente não sabe a cor exata dos olhos, o formato exato da orelha. Então tudo isso faz parte. O que é cartilagem, exatamente. O nariz, a gente tem algumas formas de estimar, né? Mas aí a questão é que com a técnica em 3D, nós temos a possibilidade de enxergar as camadas de baixo, nós temos a possibilidade de desfazer, né? Não ficou bom, desfaz. Né? A gente também tem a possibilidade de expor cada etapa desta reconstrução, né, de modo progressivo, só o crânio,
depois com os músculos, depois com a pele e depois caracterizado. Então, nós temos uma gama aí de recursos que aí, né, nós preferimos trabalhar. E claro, a possibilidade de compartilhar essa informação com mais agilidade, com mais rapidez. Eu acho que assim, se a gente pegar e trabalhar 48 horas direto em um crânio, a gente já consegue fazer. Nossa, pouquíssimo né? tempo. Eu tive o meu treinamento, né, durante minha pós-graduação, comecei a trabalhar com a técnica manual. Então, sei duplicar um crânio, já trabalhei muito e é muito demorado, assim, e exige muita habilidade artística, né? Então, muitas pessoas da comunidade científica criticam a técnica porque é muito difícil você traçar o limite, onde termina a perícia, onde começa a arte, né? Então, tudo isso a gente tem que deixar muito especificado no laudo, né? Então, não tem problema, contanto que quem estiver lendo o laudo saiba identificar as áreas ali que pode haver uma subjetividade. Perfeito. Ela existe, mas tem que ser controlada e especificada. E, Fernando, pode ser que agora vire uma coisa comum, né? Fazer a reconstituição da face de Santos. Sim. Né? E como é que fica Foi essa feita já essa a questão na reconstituição igreja? do Beato Luca Bellucci, que era o companheiro de missão de Santo Antônio. Né? Então, Mas você acha que isso vai ser uma... Daqui para frente sim, pode ser uma coisa que vai sim, ser porque comum? resgata o personagem histórico, né? Tira aquele véu de lendas, né? Isso, aquela nuvem, né? Que traz por exemplo, o Santo Antônio, nós olhamos agora, é uma feição normal de um homem medieval, né? Não é mais aquele rostinho angelical, né? Que na verdade quase todas as imagens de Santo Antônio são não só de Santo Antônio, né? Mas acho que sempre ter. Todos os santos têm uma mesma feição, né? Aquele rosto afilado, nariz afilado, né? bem branquinho, né? Então então a tendência agora realmente foi o que você falou, não estamos falando da questão da crença. Sim, a crença vai ser a mesma, independente do rosto. Mas vai ser uma tendência a partir de agora, né? Ter sem realmente, dúvida. Você ter aquele seu santo de devoção mais próximo, né? Mais do próximo, real. né? Mais real. Isso é. Igual falar aqui, ó. Até que tá meio parecido aí comigo, né? O nariz ficou mais... Uma brincadeira, mas o nariz ficou, né? Não é mais aquele afiladinho. Foi mesmo falar a questão da barba, sim, né? A barba era uso comum entre os franciscanos, né? O próprio cabelo. Tudo bem que na imagem já tem dessa forma. Isso, a gente tem um relato. Os primeiros franciscanos, eles não foram bem aceitos quando chegaram na Alemanha por causa da aparência deles. A barba, eles eram chamados de ursos. Nossa, Fernando. Precisou uma intervenção do Papa, dos cardeais ligados à ordem franciscana, para os franciscanos poderem não é? E isso aconteceu só na Alemanha ou em outros países também? Eles eram às vezes confundidos, né? Poxa vida, Fernando. Com outras história interessante essa. Isso, né? É porque você está chegando num outro país, outra culturas diferentes, né? A linguagem, né? Ainda com aquela aparência, rústica, barba, né? Os homens estão invadidos pelos homens da pré-história. É porque você já falou de ursos, né? Então chamava de ursos, né? Isso é relato histórico. Se a gente vê nas fontes franciscanas, você encontra esse episódio. Coisas aí que nós realmente não sabemos. Fernanda fala. Fernanda é enciclopédia. É uma enciclopédia, né? É uma instituição. Ele só uma... então, o produção, já vou, produção. Estão pedindo, Fernando, parece que tem uma reconstrução facial que está para ser divulgada. Sim. Né? Pode soltar o vídeo enquanto o Fernando fala, por favor. O vídeo que dizem que também vai ser uma história. Sim. De quem que é, Fernanda? Esse é o crânio que é venerado como sendo de Santa Maria Madalena. Olha só. No sul da França também foi um trabalho desenvolvido pelo Dr. Paulo, pelo Cícero. Você de novo, hein, Paulo?
A gente acaba e aí tá mostrando, para a imagem aí, não vai mostrar agora, né, Paula? A gente ainda não pode, porque, né, a igreja mesmo, né, esse crânio ele está no sul da França e os religiosos lá do sul da França gostaram tanto do resultado que pretendem agora exibi-lo no dia de comemoração de Santa Maria Madalena, dia 19 de julho. 19 então de julho. É somente nessa data que nós poderemos divulgar. Aí mas, de novo o vídeo, né, mostrando. É um relicário que tem esse crânio, né? Então esse foi mais um trabalho muito interessante. Depois do trabalho de Santo Antônio, o Cícero recebeu uma ligação de um pesquisador da vida dos santos. Ele é o José Luiz Lira, ele é presidente da Associação Brasileira de Agiologia, né? Essa ciência que eu não conhecia, que estuda a vida dos santos. E aí o Lira falou para o Cícero, olha, eu fiz altas pesquisas aqui e tudo indica que o crânio que está lá, né, no sul da França, ele seja de Maria Madalena. Então eles começaram uma epopeia, né, sem saber falar francês, né, começaram aí a entrar em contato com o pessoal da Basílica de Maria Madalena, pedindo autorização para fazer esse trabalho e a resposta prontamente foi um não, né? Não. Não, é sempre, é sempre, né? Mas aí eles, com muito jeitinho, explicaram que já havíamos trabalhado em parceria com a Igreja Católica, no Santo Antônio, e também que não seria necessário sequer tocar o crânio, que bastasse que eles fizessem fotos ali, daquele mesmo jeito que nós mostramos. Então, com isso foi feito, né, esse registro fotográfico, e então o Cícero conseguiu modelar em cima disso. Então, esse rosto só será mostrado dia 19 de julho na França, mas aqui no Brasil também ocorrerá um evento simultâneo. A gente já até deixa o convite, vai ser no Rio de Janeiro, lá no IFARGE, Instituto de Pesquisa Histórica e Arqueológica do Rio de Janeiro. Então, nós faremos ali, vai contar com a presença do Cícero palestrando e explicando como é que foi essa história. Então, mais uma vez, ciência e religião andando de mãos dadas. A gente não tinha ideia que né, nós seguiríamos por esse caminho, mas acaba que, né, cada vez mais temos sido solicitados. Qual é o novo projeto, Fernando? Qual é o novo projeto, Fernando? Não, agora vai ter que falar, Fernando. Que eles já foram convidados, né? Vão fazer a reconstrução facial de Santa Rosa de Lima, né? Que é a padroeira da América Latina, e de São Martinho de Porres, né? Em Lima, no Peru. E vocês já viram Maria Madalena? Vocês dois já, né? Na verdade, sim, está pronto. Nós não podemos divulgar, porque dá para falar que ela era bonita. É isso que eu ia perguntar. Ela era bonita. As informações que eu tenho é que ela era realmente... Era bonita. O crânio sugere um rosto bem harmônico, delicado, assim, então a gente... Aí essa sim tá mais para as imagens que nós... Ou não? Com certeza. Diferente. Não. Tem mais a ver. Tem mais a ver, né? Do que com essas imagens, com essa iconografia que nós conhecemos. Olha, João Luiz, eu tô aqui com a sua pergunta, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu vou deixar para amanhã. Você que sempre participa, muito obrigado, João Luiz, mas infelizmente o nosso tempo estourou e eu deixo para amanhã. Paulo Miyamoto, olha, foi um grande prazer tê-lo aqui conosco, esse trabalho maravilhoso que você está desenvolvendo, não só aqui na Baixada Santista, mas no Brasil. Então eu gostaria de parabenizá-lo, né, não só por esse trabalho, mas de conhecê-lo. Muito obrigado por você ter trazido esse conhecimento aqui para o nosso programa, para os nossos telespectadores, e você vai voltar aqui para falar depois de Maria Madalena. Nós vamos fazer um programa sobre Maria Madalena. Muito obrigado, Paulo, uma boa noite para você. Obrigado, Manuel. Obrigado, telespectadores. A gente fica muito feliz de poder, né, ter esse papo aqui, conversar direto com as pessoas, né? Eu volto a frisar, a Ebrafol está à disposição, né, de quem quiser mais informações sobre nossa organização, pode entrar no nosso site, que é o www.ebrafol.org, e o nosso e-mail é o info@ebrafol.org. Obrigado, Manuel, e uma boa noite para todos. E Fernando é uma pessoa maravilhosa que eu conheço há muito tempo. Hoje eu não explorei muito você, deixamos o Paulo falar.
Mas você vai vir aqui um dia com o Paulo mesmo. Sim. Mas aí nós vamos explorar essa sapiência toda que você tem, que toda vez que eu converso com você, eu fico fascinado. Então, Fernando, eu agradeço demais a sua presença, a sua amizade e uma boa noite para você. A gente que agradece também, prazer, como já falei, a gente está aqui, colaborar no que a gente puder com esse projeto desses dois jovens que são para nós aí um exemplo, né? E fazem aumentar a nossa esperança de que a nossa sociedade ainda tem muito valor, né? Nós temos muita riqueza, né? Então, é dar todo o apoio possível que a gente puder para esse projeto, né? E a gente agradece uma vez o convite. Não, aqui estará sempre aberto a vocês. E hoje, que eu falei, eu nasci no dia 13 de junho, então estou me sentindo abençoado aqui, estou vendo pela primeira vez aqui de perto a imagem de Santo Antônio. Então, deixo a vocês, telespectadores, deixo uma noite maravilhosa, agradeço muito a audiência de vocês e amanhã, às 19 horas, estaremos novamente ao vivo aqui na TV Com. Um grande abraço e até amanhã.